Ok, então, bom dia a todos. A aula de hoje é sobre a parte de processamento de imagens. Na verdade, é só uma pincelada, né, porque isso seria uma disciplina toda, com toda a teoria que tem por detrás de processamento digital de imagem, que a gente chama, né? Mas eu vou passar aqui para vocês hoje um pouquinho da parte que talvez tenha interesse dentro da computação gráfica. Tá? Se alguém for fazer, dá para pegar coisas disso que eu vou passar para vocês para usar dentro de computação gráfica como aplicação. Ok? Apesar que o processamento de imagem ela vai para uma outra vertente, pode-se considerar que são, como eu passei na primeira aula, são coisas separadas, mas tem muita aplicação dela aqui em CG também. Ok? Então, basicamente, a gente vai começar com algumas operações entre imagens, depois a gente parte para a parte de processamento de pontos, e no final eu passo para vocês o que é filtragem, que vocês já devem ter visto. Se vocês fizeram processamento digital de sinais, vocês devem ter visto filtragem no domínio contínuo, né? Aqui a gente vai ver no domínio discreto, ok? São similares. Então, existem algumas operações que a gente pode fazer com imagens. E isso aí, sim, está dentro especificamente de CG. Tá? Então, às vezes a gente vê em filmes, né, muitas dessas operações, tá ok? Como, por exemplo, o warping. Warping, na tradução ipsilateral, eu diria que é entortar, né? Ok? Morphing, que muita gente chama de morfar, também quando está jogando, né? Não sei o que, tem até aquele personagem lá, o Ben 10, vamos morfar agora, para quê, né? Então, seria transformar alguma coisa em outra. Então, transformar uma imagem numa outra imagem. Diferente, né? Claro, você pega uma imagem de um gato e transforma numa imagem de um cachorro, por exemplo. Ok? E composição de imagem, tá? Lembrando que o que nós temos aqui é uma matriz 2D de pixels. Na verdade, a gente pode entender que é uma cópia do display, né, do frame buffer, que está em memória. Então, em cima dessa cópia em memória, memória do computador, né, a gente aplica algumas operações. Então, a primeira operação de warping pega-se uma parte da imagem, por exemplo, e transforma, entorta, né, e joga alguma transformação nela. Então, veja que aqui tem uma transformação espacial. Estou movendo, eu não estou alterando, né, posso até alterar o valor dos pixels, ok? Mas o que se faz normalmente é só uma transformação espacial. Então, um pixel que estava aqui nessa posição, por exemplo, ele vai para cima, mas permanece com o mesmo tamanho. Que ele está, esse pixel aqui, mais ou menos, né? É esse. Então, ele foi lá para o finalzinho, né? Então, com isso, a gente consegue produzir alguns efeitos muito interessantes em imagem. Okay? Como, por exemplo, aqui dá a impressão que está sendo criado uma montanha, uma chaminé, alguma coisa assim, né? Outros exemplos que a gente tem aí quando a pessoa aparece com o nariz torto, né, na imagem, não sei o que, isso tudo é feito através dessa operação que se chama de warping. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de warping, entendam, tem das várias modalidades de warping, tem muitas e muitas mesmo. Hoje em dia, principalmente com efeitos especiais, né? A televisão, o cinema se aproveitam muito dessa operação aí, e para nós aqui a gente é uma transformação, ok? Então é mover o pixels na imagem segundo alguma transformação. Aí eu não vou entrar nos detalhes de que transformações são essas, mas apenas para vocês entenderem que isso aqui é processamento de imagem, né? Eu estou saindo de uma imagem, estou chegando numa outra imagem, ok? Com os pixels em posições modificadas. Essa é a essência do warping, ok? Aqui um exemplo se bem que ele é tão feio, né, do Ronaldinho, que não precisa nem entortar o nariz para ele ficar mais... Mas o pessoal consegue fazer até isso, né? Aqui um exemplo, entortando... É como se fosse um truque de espelho, né, entortando... Quer dizer, isso aqui é um truque de espelho, né, mas... Isso aqui é um exemplo de
warping aplicar a imagem, ok? Quando a gente fala em morphing, é diferente. Eu transformo uma imagem na outra, mas aqui, por exemplo, tem a imagem de uma pessoa que vai ser transformado num tigre, né? Ou uma onça, não é um tigre, isso aqui, isso. Aqui a gente tem a imagem de um gato, que vai ser transformado também num tigre, né? Veja essa imagem do gato aqui, ela tem uma... do carro, desculpa. Essa imagem do carro, ela tem uma peculiaridade. A transformação, ela começa a ocorrer da frente para trás. Então, me parece, olha, veja bem, só que se eu começar, e o gato e o tigre, o carro e o tigre, desculpa, estão mais ou menos na mesma posição da imagem. Então, se eu começar a substituir os pixels dessa imagem de cima pelos pixels da imagem de baixo de maneira contínua, já seria uma maneira de fazer isso, né? Ok? Começar daqui da direita da imagem e vindo para a esquerda. Eu conseguiria esse efeito aqui de baixo. Tá? Isso é tranquilo de fazer. Basta que eu tenha as duas imagens em memória e comece a gerar uma terceira imagem com base na primeira, mas substituindo a cada frame por uma coluna da segunda imagem. Ok? Isso seria uma maneira de fazer isso, né? Então, de novo, o morphing também tem as mais diversas maneiras de se fazer, e aqui eu citei uma delas. Mas eu poderia fazer, por exemplo, sair pegando pixels espaçados, né? Na segunda imagem e jogando em cima da primeira imagem, ok? Numa versão mais elaborada, por exemplo, aqui os olhos do tigre estão em posição diferente dos olhos da pessoa, né? A boca também está em posição diferente da boca do tigre e da pessoa estão em posição diferente, né? O que eu poderia fazer é um mapeamento entre essa posição aqui, ela vai ter que terminar aqui, essa posição vai ter que terminar aqui, e assim por diante. E aí fazer alguma função, né, que me leva desse espaço para o outro espaço, usando aí, no caso, posso usar o que a gente chama de splines, né? Uma curva, são curvas, né, que eu coloco para cada pixel, teria uma curva. À medida que eu evoluo, eu consigo produzir de uma imagem na outra, sair de uma imagem e chegar na outra, ok? Tudo bem, aqui são imagens, essa da esquerda, né, são imagens que os objetos têm mais ou menos a mesma conformação. Na imagem da direita, já não seria tão factível essa maneira aí de fazer isso, né? Porque, bom, a não ser que eu considere aqui as rodas como sendo as pernas do tigre, né? E assim vai, ok? Mas eu tenho que ter bem estabelecido isso aí para não ficar uma coisa, tira uma imagem, coloca a outra, como é feito lá se vocês já forem em parque de diversão, tem a Bela transformada na fera, né? Aquilo é um truque de espelhos, né? Simples, ok? É como se não fosse aquilo, né? Bom, a verdade é que o cinema, né, usa e abusa também do morphing, né? Ok? Aqui um exemplo de uma transformação do primeiro tipo que eu falei, você simplesmente vai substituindo os pixels, né? E até que chega no final, você sai de uma bela, né? Você chega no final, você tem uma fera, sai de uma moça, chega num gato, né? No final, ok? Isso aí seria, se vocês se lembram lá do canal Alpha, da imagem, deixa eu voltar lá atrás, tem o RGB Alpha. Então, nessa hora, esse alfa aqui, ele pode ser utilizado para isso. Se eu colocar alfa como sendo 1 para a primeira imagem, alfa como sendo 0 para a segunda imagem, isso aí somando as duas e alterando os alfas de acordo, né? Ou pega um alfa único e coloca aqui o valor de 1 menos... Começa de 0 o alfa, né? Coloca aqui 1 menos alfa e na outra imagem coloca alfa. Ok? Você vai sair com 1 daqui, vai chegar em 0. Na outra imagem vai sair em 0 e vai chegar em 1. Quando chegar em 1, é sinal que você tem essa imagem aqui. E quando chegar em 0, você teria essa. E aí dá para interpolar.
Então, eu já dei dica aí de uma maneira, se alguém precisar transformar uma imagem na outra, usa o canal alfa, né? É a maneira mais indicada a fazer. Só que, veja, aí você não tem controle de posição, né? Um pixel, o alfa, o pixel aqui vai ser o mesmo pixel, quer dizer, vai ser o pixel correspondente a outra imagem, né? Só que o valor dele aqui vai ser o dessa imagem, o valor dele aqui na outra imagem final vai ser o da segunda imagem, né? Ok? Então, isso é a operação de morphing, ok? Então, eu já falei aqui, né? Uma maneira de fazer isso é criar uma imagem IR a partir de uma imagem I1 e 2, usando 1 menos alfa vezes I1 mais alfa vezes I2, e variar o alfa de 0 até 1, né? Fazendo isso, sai com a imagem e chega com a outra no final, ok? Só não pode botar alfa diferente aí entre 0 e 1, porque senão você vai estar gerando, inclusive isso pode dar problema, normalmente se representa a imagem como um unsigned char, né? E aí se você fizer isso, você vai estar jogando um tipo diferente lá, alguma coisa menor do que 0 ou alguma coisa maior do que 255, né? E o unsigned char não permite. Pode dar erro, né? Você pode alterar o valor do pixel, ele vai fazer, mas o valor do pixel não vai ser o que você espera, ok? Então, isso é muito usado em efeitos especiais, né? Para inserção de caracteres em objetos artificiais em filmes, né? Para melhorar uma foto, né? Se você sabe o vizinho, você soma um com o outro, aí tem várias aplicações da composição de imagem, né? Aqui vamos ver um exemplo. Imagine que você tem uma cena, isso aqui é uma cena real, tem um buraquinho lá parece um buraco na parede, sei lá. E aí você coloca um boneco do Woody, né, nessa cena. Se você tiver essa imagem de cima, à esquerda, e a imagem do boneco, se você subtrair uma da outra, né, aqui está colocando o fundo, né, o que essa menos essa, a parte que jogou fora, por exemplo, estaria em vermelho aqui, né? Mas a parte que você fica, quando você faz subtração, é onde está o boneco e onde está a sombra dele, que é o que está diferente de lá, né? Ok? Pronto, agora eu tenho uma imagem aqui, que o fundo é todo vermelho. Está em vermelho aqui, poderia ser a cor que você quisesse aqui no fundo, né? Mas o importante é que isso aqui era 0, né? Quando você subtrair isso disso, vai dar 0 para os pixels que são iguais, né? E vai dar diferente de 0 exatamente para a posição onde tem um boneco. Então, pronto, agora eu tenho aqui uma máscara, né? Vou chamar assim, que dá para mim pegar essa máscara agora e colocar em outras cenas. Por exemplo, se eu tiver uma cena como essa aqui, que tem até uma latinha que não é da Coca-Cola, é do Windows aqui, né? Fazer propaganda do Windows. Dá para combinar, usando o canal alfa, né? Que a gente acabou de ver, dá para combinar essa imagem aqui com essa cena, né? O boneco deve aparecer mais ou menos aqui assim, né? Basta que onde eu tiver pixels diferentes de 0, eu coloco o alfa dessa imagem como sendo 0 e o alfa dessa imagem como sendo 1, nessas posições. Nas outras posições, que é 0 na imagem vermelha, que está em vermelho aqui, né? Eu coloco como sendo 0 aqui, o alfa, e coloco como sendo 1 na outra imagem, ok? Fazendo isso, eu estou pegando justamente os pixels que estão aqui no Wood, na sombra dele, ou se eu quiser só no Wood, dá para separar aqui também, né? Dá para chegar manualmente e cortar essas duas imagens, ok? E jogar, fazendo essa combinação, né? Isso aqui seria uma soma simples, mas é uma composição, né? Demais. Dá para jogar o Woody aqui dentro dessa cena, né? De fato, aqui está ele. Que foi feita uma simples soma, mas veja, o canal alfa, que é aquela quarta componente, né? Do buffer lá da profundidade, né? Do buffer de visualização, ele é usado para isso, né? Para fazer essa operação. Não fica
uma coisa tão boa, mas nós, seres humanos, conseguimos aceitar que isso aqui é um boneco, ok? Claro, a gente vai perceber logo de cara, mas a gente até acha isso, poxa, acha interessante isso, porque ele não descaracteriza, né? Ele fica da mesma maneira que ele era lá no desenho animado. Tá? Dá para jogar a sombra dele também, ó. Tá com a sombra e o boneco, né? Pô, legal, então já deu para vocês perceberem o tipo de coisas que vocês podem fazer aí. Isso tudo também são operações em imagem. Por isso que a gente diria que é processamento de imagem, que entra a imagem e sai a imagem, né? Mas aqui é, de novo, aplicado em computação gráfica, né? Na sintetização das imagens aí. Tá? Se bem que eu vou utilizar isso aqui quando eu tiver com filmes, normalmente, né? Ou com cenas estáticas querendo inserir alguma coisa. Legal. Então, vistas essas operações genéricas mais utilizadas em computação gráfica, e a animação por computador, né? A gente passa a ver o que é o processamento de imagens propriamente dito. Então, como eu já falei lá no início, PI é a generalização 2D, discreto, né? De processamento, do que a gente chama de processamento de sinais. Processamento de sinais é estudado em engenharia, não só na elétrica, mas na eletrônica também, né? Na engenharia de computação, vocês também têm processamento digital de sinais, engenharia de telecomunicações, né? Ele é também muito utilizado em áudio, aí nesse caso não é um sinal 2D, né? Passa a ser um sinal 1D, tá ok? E se torna mais simples entender as equações. Quando você está em 2D, você tem uma variável a mais, né? Você tem uma direção a mais. Você sai do f de x, fica com f de xy, né? Sismologia. Então, o pessoal aí que trabalha na Petrobras, nessa área de geologia, utiliza muito o processamento digital de sinais, né? Geólogos têm que também estudar isso, ok? Então, para nós, uma imagem, ela é um sinal 2D, só que a gente considera na forma atual, não na forma anterior, né? A gente trabalha aqui em computação gráfica e em processamento de imagem com algo discreto, né? A gente precisa discretizar para poder representar no computador, ok? Então, a imagem é um sinal bidimensional discreto. Okay? Então, quando a gente fala em discreto, tudo que é integral vira somatório. Pô, é muito simples, né? Discretizar. Que é integral vira somatório e está tudo certo. Né? Não é bem assim. Tem algumas outras coisinhas aí, né? Porque quando eu saio do contínuo para o discreto, qual é o valor num dado momento, num dado ponto? Eu tenho que ter esse valor discreto. E esse valor discreto nem sempre vai ser o valor real que está lá. Porque às vezes eu não tenho representatividade, não tem como representar o valor que está lá na forma discreta. Quando eu estou no discreto, eu estou com bits, né? Estou com múltiplos de 2 aí, queira ou não, né? E aí, como é que às vezes eu não tenho precisão suficiente para representar o verdadeiro valor que está lá, né? E nunca você vai conseguir representar o valor verdadeiro. Então, você começa a introduzir erros, né? Então, toda essa parte de erros aí, ela é tratada, tem, inclusive, áreas de pesquisas que se referem somente a isso, né? Ok? Bom, então, isso é processamento de imagem, generalização 2D. Tá? Uma pausa aqui, só para me falar sobre processamento de ponto. Processamento de ponto, apesar dele estar dentro de processamento de imagem, mas eu considero só o valor, por exemplo, de um pixel, ok? Então, se eu pegar o valor desse pixel, jogar numa tabela e alterar o valor do pixel na imagem, eu vou estar fazendo processamento de ponto. Eu posso alterar a imagem inteira, tá? Mas eu estou alterando ponto a ponto, ok? Se eu alterar o valor dele sem considerar os pontos vizinhos a ele, os pixels vizinhos. Agora, a partir do momento que eu considero uma região para alterar o valor de um ponto, uma região, a partir do valor de um ponto na imagem,
considerando os vizinhos, eu vou determinar o valor na outra imagem. Aí eu estou trabalhando com o que a gente chama de filtragem. Pode ser filtragem linear ou não linear, ok? O exemplo de não linear seria a utilização de uma tabela, né? Baseado nos valores, faz um somatório dos vizinhos, baseado no valor desse somatório, joga numa tabela, tem uma saída. Bom, isso vai me dar uma função que eu não consigo representar ela através de uma equação linear, ok? Então, isso seria uma filtragem não linear. Tem vários outros exemplos aí na literatura de filtragens não lineares, ok? Mas aqui para a gente fica com a gente adora, né? A parte linear, então eu não vou entrar em detalhes da não linear, ok? Mas basicamente a diferença quando eu falar de processamento de pontos é isso, para processamento de imagem, para filtragem de imagens, né? O ponto está modificando o valor em função apenas do valor dele na primeira imagem, ok? Aqui exemplo de processamento de ponto, que a gente quem teve televisões das mais antigas, né, de CRT, já teve a oportunidade, inclusive, de mexer analogicamente, né? Nas TVs digitais, essa parte toda passou a ser funções, como essa. Então, aqui, por exemplo, aumentar o brilho. Se P for entre 0 e 1, né? Veja, V elevado a P vai dar um valor menor do que o atual, né? Então, o que vai acontecer o brilho vai ser aumentado, né? Ok? Se P for maior do que 1, vai diminuir o brilho, né? Um pássaro que vem cantar todo dia na hora da minha aula. Legal. Aqui o menos V, eu estou fazendo o negativo de uma imagem. Então, ela sai, o que é 0 vira 255. Veja, isso aqui é um exemplo de uma tabelinha, né? Dá para implementar isso aqui com uma tabelinha também. Se eu tivesse uma tabela, né, implementar essa função, aí eu estaria usando a tabela, ok? O que é 255 vira 0, o que é 254 vira 1, o que é 253 vira 2, e assim por diante. O que é 0 vira 255. Se eu entender, né, que esses valores estão normalizados, o 255, no caso, é 1, e o 0 é 0, normalizar aí dentro, aí eu consigo fazer o negativo de uma imagem, ok? Aqui é exemplo da função identidade, né? Só copiar uma imagem de entrada para uma imagem de saída. Não faz muito sentido, mas só para entender isso, né? Ok? Então, isso aqui é processamento de ponto. Veja, os vizinhos do ponto não estão influenciando. Só o valor dele é que interessa aqui para jogar na equação e ver o que vai ter na saída. Ok? Você está alterando a imagem toda. Se eu passar essas funções para cada pixel da imagem, eu vou gerar uma outra imagem, exceto no caso da primeira, que exatamente a mesma imagem vai ser gerada, né? Vou gerar uma imagem diferente nessas outras três aqui. Ok? Então, exemplo de processamento de ponto. Filtragem, recebe como entrada uma imagem, realiza uma operação em cima dessa imagem, e o resultado da imagem. Essa operação não é uma operação simples, é uma operação mais complexa, né? Normalmente a gente utiliza o que a gente chama de convolução, ok? É uma operação matemática que eu vou passar na sequência para vocês. Aplicações de processamento de imagens tem várias, ok? Entre elas, uma das mais utilizadas ultimamente é você, eu diria, realçar características, realçar features, né? A gente chama de features. Na verdade, features para característica fica uma tradução meio... eu gosto de usar o nome feature mesmo, que feature você fica com a palavra como ela foi concebida, é diferente. Porque o meaning não tem a tradução de feature, não fica legal em português. Mas tudo bem. Uma das mais utilizadas é essa daqui, extensão de features hoje em dia. Tá? Mas pode ser utilizada para outras coisas também, filtragem. Por exemplo, a restauração de uma imagem, né? Pega uma imagem de um quadro da avó, do avô aí que estava lá na parede, digitaliza ela, você consegue
tirar algumas manchas que o tempo deixa, né, etc., você consegue fazer essas aplicações utilizando filtragem, ok? Melhoria de imagem, né, aí as revistas tipo Playboy, essas coisas, eles fazem muito esse tipo de tratamento. Quer dizer, hoje em dia o pessoal já está querendo que não faça, que deixe original, né? Que não melhore as imagens usando processamento de imagem. Que você está dizendo que aquela pessoa, ela é uma coisa que não é, né? Então, o pessoal começou a ficar meio contra isso. Mas ainda hoje é muito utilizado. Você pode utilizar para atenuar uma imagem, né? Se tem uma imagem muito nítida, tá? Você pode borrar um pouquinho ela, né? Filtrar. Pode comprimir, né? Se eu tenho que transmitir uma imagem, eu uso, por exemplo, wavelets, que é uma maneira de você comprimir imagem, que é uma sequência de filtros que eu passo na imagem, gerando ela num domínio multiresolução. E aí eu pego só alguns dos coeficientes, não preciso pegar todos, e transmito esses coeficientes. Lá do outro lado, alguém vai ter um reconstrutor, né, que a gente chama, que vai conseguir reconstruir essa imagem utilizando um algoritmo inverso, né, que foi feito aqui. Tá? Claro, aí vai ter perda, sempre tem perda, mas em muitas situações essa perda é aceitável, ok? Então, por exemplo, se eu tiver uma imagem de um filme, eu pego algumas regiões e nessas regiões eu deixo elas em alta resolução, mas ao redor, que não interessa, dessas regiões, eu posso me dar o luxo de perder alguma coisa. As pessoas, quando olham para as imagens, tem certos pontos que chamam a atenção. E aí, se eu conseguir descobrir quais são esses pontos, eu consigo transmitir aquilo que realmente é importante, tá? Que não vai fazer perder o conteúdo, né, do que tinha do lado de cá, ok? Então, isso também é uma outra aplicação. Pré-processamento para segmentar, né? Então, antes de segmentar, normalmente se passa filtros também, né? Bom, enfim, filtros tem outras aplicações aí, inclusive no domínio contínuo também, né? Por exemplo, se eu for para energia elétrica, né? Transmissão, eu consigo reduzir transientes, né? Significa eu consigo, se a minha energia ia dar um pico, usando um filtro, eu consigo fazer com que ela não dê aquele pico de energia e não queime algum aparelho da casa, né? Aí um exemplo no domínio contínuo, mas tem toda a lógica aí do domínio discreto por detrás disso, né? Ok? E assim vai. Tem várias aplicações. Tá? Legal. O áudio, ele é um sinal 1D, então ele tem amplitude, é mais simples de entender, né? Já a imagem é um sinal 2D. Então, eu tenho uma cor, na verdade, né? Posso entender assim na posição XY. Tá? E sendo XY discreto. Então, essa cor também ela é discreta. Eu tenho 3 discretizações aqui. Eu tenho discretização no espaço, estou pegando um pixel, né? Estou pegando uma região, um quadradinho todo, e dizendo que ele tem um único valor. Começa aí a primeira discretização. Depois eu tenho discretização na quantidade de cores. Esse valor vai ser vai ser um número, né? A cor vai ser um número entre 0 e 255. Está discretizado aí. E vai ser discreto também no tempo. E no momento que eu estou pegando a imagem, se mudar a iluminação, se mudar, vai mudar a cor, né? Vai mudar o valor que está lá, ok? Então, pelo menos 3 problemas eu estou jogando aí, na hora que eu for transformar a imagem, da forma como ela ocorre na natureza, para uma cena, né? Transformar isso para imagem 2D, ok? Dentro do computador. Só lembrando que sinais podem ser contínuos, né? Se vocês já estudaram, acredito, ou discreto. A gente fala em discreto, a gente está tratando de um valor, no nosso caso, por exemplo, aqui entre 0 e 255, um valor inteiro, né? A gente representa normalmente como um sign de char, tá? Então é isso que a gente vai tratar aqui, né? Então por isso que a gente tem que considerar essas 3 discretizações aí: espaço, intensidade e também no tempo, né? Ok? Uma operação
que eu não sei se vocês já viram, eu acredito que sim, utilizada, né, em filtragem. Quando eu falei, ali atrás eu falei de convolução, né? Então, é essa operação. Matematicamente, a convolução ela é definida dessa maneira. Eu digo aqui que é a convolução de f de xy por g de xy, a gente chama isso de resposta, né, do filtro, h de xy, tá? Então, veja bem, aqui eu estou numa posição na imagem de saída, se eu pensar isso aqui como sendo uma imagem, ela considera toda a imagem de entrada e uma outra imagem também de entrada, ok? Na verdade, uma dessas aqui é o filtro e a outra é a imagem, tá? A gente vai ver mais na frente. Então, a definição de h de xy é essa aqui, integral da integral de f de uv vezes g de x menos u, y menos v. Bom, legal, então, isso aqui já dá para perceber, se eu estou com f de uv, né, ao invés de xy, é sinal que o meu f é o filtro. E o g de x menos u, y menos v é a imagem. Tá? Eu estou com um somatório numa dada região dessa imagem. Eu não vou percorrer aqui a imagem toda, eu estou interessado numa posição na saída. Mas é claro, se eu fizer isso para todos os pontos dessa imagem, para todos os xy, eu vou ter duas integrais dessa para calcular, né, em cada posição. Ou seja, eu vou integrar isso ao longo da imagem toda no final, né, se eu quiser uma imagem de saída completa. Ok? Mas para cada posição dessa imagem de saída, dada a convolução, ela é definida como sendo essa equação aqui. Tá? E aí, integrando isso, né, em du, dv. Tá? Então, eu vou estar integrando aqui, né, nesse domínio da esquerda. Tá? Quando eu pego isso aqui e transformo para discreto, saio do domínio contínuo e vou para o domínio discreto, eu nem sei porque a gente vê no domínio contínuo e veria por discreto logo. Tá? Mas fica exatamente a mesma coisa. A única coisa é que eu vou substituir aqui por uma coisa que não existe. Somatório de menos infinito até mais infinito não existe. Não dá para mim sair de menos infinito e chegar a mais infinito, né? Então, o que se faz normalmente é substituir esse menos infinito e o mais infinito pelo... Eu vou colocar aqui, claro, o tamanho da imagem, tá ok? O tamanho da imagem G, né? 0 a não sei quanto, tá ok? Aqui também 0 a não sei quanto. E o I e o V, eles vão ser o tamanho do filtro, ok? Eu vou variar de um pedaço à esquerda até um pedaço à direita, tá? É essa a definição de convolução, ok? Bom, na prática, implementação de convolução em imagem, eu acho que é muito bem representada por essa figurinha aqui. Então, eu estou querendo descobrir o valor de H, ok? Se eu tiver a imagem, né, aqui, e o filtro, ok? Então, veja aqui, o filtro menor, né, o filtro 3x3, por exemplo, e a imagem maior. Determinar o valor na posição XY da imagem H é pegar o valor de cada posição do filtro, multiplicar. Então, veja, eu coloquei o filtro aqui em cima da posição H, né? A posição H no centro do filtro. Bom, a posição XY no centro do filtro. Tá? Então, o que se faz é multiplicar cada ponto daqui correspondente pelo outro do filtro e somar. Multiplica, né? E soma tudo no final. Quando eu faço isso, implementando convolução. Ok? Deixa eu só fechar a janela aqui um pouco.
Desculpe. Então, essa é a operação de convolução, ok? O valor na posição H de XY é a combinação desses outros valores aí das outras imagens. Eu acho que se vocês entenderem ela dessa maneira, é muito mais simples do que tentar esmiuçar essas integrais aqui. Fica muito mais tranquilo. E aqui a gente está totalmente discreto, né? Então, colocando isso em forma de exemplo, imagina que eu tenho um filtro como esse daqui, veja, os valores são negativos aqui. Opa, se eu estou trabalhando como um sign chart, como é que eu vou colocar valores negativos? Eu não posso colocar valores negativos. Mas a gente consegue fazer o cálculo interno no computador em outros valores, pode ser inteiro, por exemplo, depois, na hora de jogar para a imagem, eu normalizo e equalizo, né? E aí eu transformo entre 0 e 255 esses valores, ok? Então, imaginando que a gente tem uma imagem como essa aqui, ó. O que tem de específico nessa imagem? A gente tem valores que vão todos zeros aqui, de repente eles se transformam em 25. Significa que eu tenho o quê? Que um limite, né? Eu tenho uma divisão, eu tenho uma borda aqui, né? Okay? O que a gente chama de borda. Tá? E aí, se eu pegar esse filtro aqui, menos 101, menos 202, menos 101, colocar, por exemplo, nessa posição, olha, a posição central do filtro está aqui, ok? Calculando o valor lá na imagem de saída, o valor de H, isso aqui é H, né? Para essa posição eu teria o quê? Menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 0, isso aqui vai dar 0, porque estou multiplicando todo mundo por 0, né? Onde, de fato, o resultado geral aqui da multiplicação e soma dos valores desse filtro pela imagem, pelo que está lá na imagem, né? Vai ser 0. Então, eu vou ter nessa posição correspondente, que é essa daqui, né? O valor 0, ok? Vejamos, se eu pego esse filtro e levo ele um pouquinho mais à frente, no caso, por exemplo, nessa posição aqui, e aí, se eu pegar menos 1 vezes 0, dá 0, mais 0 vezes 25 dá 0, mais 1 vezes 25, opa, aqui eu já tenho um valor diferente de 0, vai dar 25, né? Aqui vai dar 0 com esse, 0 com 25 dá 0, e 2 vezes 25 dá 100. Opa, 25 mais 100 mais 25 desse outro de baixo aqui. Eu fiquei, desculpa, 50, né? 25 vezes 2 é 50, fugiu da escola. 25 mais 50 mais 25, eu vou ter 100. Dividido por 4, eu vou ter o valor correspondente a essa posição aqui, lá na imagem de saída, como sendo que é essa posição aqui, né? Como sendo 25, ok? Bom, vamos trazer um pouquinho, uma posição atrás, nessa posição aqui. Da mesma forma, eu vou ter esses valores aqui, multiplicados por 25 lá. Então, vai dar 1 vezes 25, mais 2 vezes 25, mais 1 vezes 25. Também vai dar 25 lá na imagem de saída, que é o valor que está aqui, ok? O valor desse primeiro ponto que eu falei é o de lá, é esse daqui, né? E o valor, esse outro aqui é o anterior, ok? Pô, legal. Vamos levar um pouquinho para frente agora, essa imagem à direita, e calcular. E ver o que vai dar. Dá para ver aqui que o que está negativo de um lado vai cancelar o positivo do outro lado, né? Ok? Ou seja, menos 1 vai cancelar com 1, é tudo igual o valor aqui. E o resultado disso vai ser 0. Então, o resultado para essa posição, que de fato está aqui, né, é 0. Ok? O que aconteceu no final das contas? Quando eu passar esse filtro por todas as posições dessa imagem aqui, eu vou gerar como H, imagem de saída, essa imagem aqui. Onde eu tenho tudo 0, até chegar numa região pertinho do limite aqui, pertinho da borda, aí um pixel antes, que seria essa, né? Eu passo a ter 25. Na borda, que seria aqui, né? Nesse daqui eu passo a ter 25 também. E depois eu passo a ter
para o restante, daqui para lá, eu passo a ter tudo zero novamente na outra imagem. Então, eu transformei essa imagem aqui, que era uma imagem que tem uma borda, numa imagem que agora tem duas colunas diferentes de zero só. Veja que legal, isso aqui realçou para mim, ele me diz agora, eu consigo descobrir onde é a borda. Aqui eu conseguia também, né? Mas aqui basta que eu veja onde é diferente de zero, eu tenho borda. Aqui não, aqui eu tenho que fazer um if, né? Se o valor que está aqui é maior do que 25, aqui eu posso colocar um not, né? Not zero é borda. Ok? Bom, no fundo, a implementação disso vai ser comparação também, mas o legal aqui é que eu fiquei com as bordas realçadas, né? Então, houve um realce de bordas aqui nessa, que tinha, né? Nessa posição para gente, né? Ok? Esse filtro aqui, ele é, por acaso, é um detetor de borda, dois, né? Detetores de bordas, ok? Vamos ver isso em 1D. Existem outros, né, claro, mas indo para 1D, por exemplo, mostrar um dos mais utilizados, que é o, vocês conhecem como passa baixa, né? Passa baixa ou média. Então, na verdade, média é o quê? É pegar, se isso aqui for um terço e um terço, quando eu multiplicar um terço vezes o valor daqui, mais um terço vezes o valor, mais um terço vezes o valor, eu vou ter o quê? Eu vou ter a média, né? Ok? Um terço mais um terço mais um terço dá 1. Então, é como se eu pegasse a média desses 3 pontos aqui e jogasse lá na saída. Para o próximo ponto, levando o filtro 1 pixel à direita. Eu vou pegar a média entre esse e esse e jogar lá embaixo. O próximo ponto, eu vou pegar a média entre esse e esse e jogar lá embaixo. Ok? Bom, no final, se vocês podem ver, isso aqui é uma imagem com ruídos, né? Quando eu passo esse filtro média, na verdade, o que a gente faz aqui é diminuir o ruído. Ok? A imagem, ela fica mais atenuada na saída. Tá? Veja, isso aqui parece ser realmente um ruído, né? E esse ruído ele foi diminuído bastante aqui nessa imagem de saída. Ok? Quer dizer, eu fico com algo mais... provavelmente pode ser um ruído devido ao sensor, não sei, sensor de aquisição, né? Veja que a cara da imagem era essa, né? Aí quando eu jogo o filtro, ele diminui, baixa bastante esse ruído. Por isso que é chamado de filtro atenuador também, né? Na verdade, a gente joga fora as altas frequências, né? É assim que a gente diz, tá? Se você tiver no domínio da frequência, ok? Bom, esse tipo de filtro aí, ele é chamado de filtro suavizador, tá? Blurring, é suavizar, né? Ok? E um exemplo mais típico dele, aqui 3x3, é colocar um nono, né? Em cada posição. Um nono, veja, está tudo dividido por 9, né? É um nono vezes isso aqui. Então, tem um nono, e assim vai, veja que o somatório dá 1, né? Ok? Bom, legal, eu estou colocando algumas coisinhas, o somatório é 1. Claro que aqui eu não vou fazer, para mim, uma implementação disso aqui, eu não utilizaria a multiplicação dos valores aqui pelos valores da... Né? Poderia fazer uma forma matricial isso. Mas fica mais fácil para implementar isso aqui, seria direto, né, implementar essa função aqui. Não precisaria fazer aquele somatório do somatório que eu iria estar desperdiçando, né, tempo, gastando tempo, tá, ok? Fazendo isso. Mas nesse caso, eu posso utilizar direto os valores da máscara e os valores da imagem, né? Ok? Claro, tem filtros com diâmetros, a gente chama de diâmetros maiores, né? Diâmetro, aqui é 3, né? Ok? Tem filtros 5x5, 7x7, 12x12 são os mais comuns em processamento de imagens, né? Até 24x24, mas aí vai, tem até 128x128. Em algumas aplicações, realmente esse diâmetro cresce bastante, né? Ok? Mas eu acho que vocês entenderam o efeito dele de suavização. Aplicando numa imagem isso, o resultado seria isso, né? Aqui
uma imagem original, aqui o filtro 3x3, e aqui um filtro 5x5, ok? Aplicado, um filtro de suavização. Bom, eu falei de detecção de bordas. Vamos entrar um pouquinho mais na matemática disso. Gradiente, se vocês já viram em algum momento na graduação de vocês, ele é dado, a definição dele é essa daqui, a derivada parcial, né, na direção x, mais a derivada parcial na direção y. Isso é o chamado gradiente de uma função, né? Ok? Legal. Vamos pegar aí a derivada parcial na direção x, dg de xy dx, né? Quando a gente vem para imagens, para o discreto, calcular essa derivada é simplesmente pegar o valor do pixel na direção x, o pixel da frente, e subtrair do pixel de trás da posição onde eu estou. Então, eu vou pegar x mais 1, né, y, x menos 1, y, ok? E dividir isso por 2. Tá? Isso aqui me dá uma aproximação. Talvez isso aqui não é o gradiente, mas eu consigo saber a variação na minha imagem nesse momento. Aí, nessa hora, por isso que a gente fala que isso é derivada, isso é uma diferença, na verdade, né? Eu estou aplicando aqui diferenciação. Então, eu pego a diferença, nessa hora, derivada vira diferença. Eu estou simplesmente pegando a diferença local do pixel da frente menos o pixel de trás, e dividindo isso por 2. Veja, dá para implementar isso se eu tiver uma matriz, nesse caso aqui na direção x, né, como essa, ok? Aqui está pegando, se eu pegar isso aqui e multiplicar pela imagem, eu vou pegar 1/2 vezes a posição da frente, menos 1/2 vezes a posição de trás, e tem 0 aqui no meio, né? Quando eu somar esses valores multiplicados pela imagem, eu vou ter a mesma coisa que isso aqui. Eu estou aplicando um filtro aqui, né? Ok? Se eu fizer isso para a posição, para a direção y, aí eu tenho a mesma coisa, derivada parcial na direção y, que é o que está aqui em cima. Então, eu consigo implementar o gradiente, né, numa imagem através, aproximadamente, né, por essas operações aqui. Tá? Então, nessa hora fica muito mais tranquilo da gente entender, opa, então esquece essa história de gradiente, vamos pensar só em diferença. Diferença do ponto da frente menos o ponto de trás. E na outra direção, diferença do ponto 1 à frente menos 1 atrás. A gente está sempre onde eu estou de fora. Se você quiser também pegar ponto da frente menos onde está, e na outra direção, ponto da frente menos onde está, ou onde está menos o de trás, onde está menos o de trás para outra direção, também vale, ok? Só que aí, veja, você vai estar com uma diferença menor ainda, né? Um intervalo menor. Então, nessa hora, você pode ter mais erros. Por isso que o ideal é a gente pegar uma diferença numa região um pouquinho maior. Dá para fazer maior? Dá, ok? Aí os valores vão ser um pouquinho diferente disso, mas dá. Certo? Dá para... A gente vai ver mais à frente isso. Então, aqui está na direção Y. Quando eu aplico esses dois, eu vou ter gradiente na direção X e vou ter gradiente na direção Y. Ó, veja que legal. Dá para mim saber qual é a magnitude total do gradiente, se eu calcular, pegar o módulo disso, né? Dos dois, ok? O módulo disso é dado por essa equação aqui, a raiz quadrada de dg dx ao quadrado mais dg dy ao quadrado, ok? E também dá para mim saber qual é a direção de mudança. Isso aqui, para mim, eu posso entender que isso aqui é um seno, né? E posso entender que isso aqui é um cosseno. Tá? Quando eu jogar, se eu pegar esses dois valores, jogar na função atano 2 lá da linguagem C, ele vai me retornar um ângulo entre menos 180 e mais entre menos π e mais π, né? Tá? E esse ângulo, ele está me dizendo qual é a direção de mudança dos valores.
Nesse caso, dessa aresta que eu coloquei para vocês, a direção de mudança é horizontal, né? A aresta está mudando, a normal, a aresta é vertical. A normal a ela é horizontal, ela está mudando para lá, ok? Se fosse 25, quer dizer, então a direção de maior mudança é para a direita, aqui. Se fosse 0 aqui e 25 para lá, a direção de mudança seria para a esquerda. Tá? Mas a direção continua horizontal, o sentido seria para a esquerda, entendendo de forma vetorial, né? Ok? Então dá para descobrir essas coisas. Pois se fosse uma aresta inclinada, dá. Funciona para arestas em qualquer posição, ok? Então, passaria esse filtro aqui, que é o detecção de aresta vertical. Já deu para imaginar que se eu tombar, né, essa matrizinha aqui, eu vou ter o horizontal, ok? Vou ter na outra detecção de arestas horizontais, e aí calculo o módulo disso e eu consigo descobrir arestas em posição, em orientações quaisquer, ok? Então, o exemplo esse em particular aqui, ele é o gradiente do gaussiano, ok? Então, esse é um filtro gradiente, esse filtro que a gente viu logo lá no início, né? É um exemplo desse tipo de filtro aqui, tá? Só que numa região maior, um pouquinho, ok? Então, aqui, ó, a gente vê exatamente aqueles filtros, né? Esse é o gradiente na direção X, esse é o gradiente na direção Y, ok? Esse aqui detecta arestas verticais, esse aqui detecta arestas horizontais. Tá? Aqui está, né, o gradiente, isso aqui é a magnitude do gradiente, né? E para achar o ângulo, eu teria que chamar alguma função aí jogando esse, né? E esse daqui, ok? Em C, a gente joga derronde Y, depois derronde X, na TAM2, aquela função que vocês já devem conhecer, acredito. Ok? Bom, legal. Veja que isso tem aplicação em robótica, por exemplo, né, para saber como é que eu vou levar uma garra, né, para pegar um objeto. Detecta as arestas do objeto, e aí eu já sei qual é a angulação que eu vou jogar uma garra para pegar aquele objeto. Tá? Aqui exemplos de descoberta de arestas, né? Veja, essa imagem aqui ela é cheia de arestas, cheia de bordas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma borda perto do cabelo, né? Então, que sai bem realçada aqui, né? Ok? Onde eu tenho regiões mais uniformes, que, por exemplo, não tem muita, não realçou bastante, né? Então, esse aqui é um exemplo da aplicação do filtro, né, na direção horizontal. Tá? Então, está detectando arestas nessa posição. Aqui está detectando arestas nessa posição, arestas horizontais. O primeiro detecta arestas verticais, o segundo detecta horizontais, né? Claro, veja, eu teria que agora fazer a magnitude, calcular a magnitude disso, né? Então, magnitude, como é que eu faço? Valor aqui ao quadrado mais valor aqui ao quadrado, raiz disso, eu encontraria aqui a magnitude do gradiente, ok? Que é, em última análise, aqui é uma fase preliminar, que é o que a gente vai utilizar nas aplicações de processamento de imagem. Você não utiliza essas imagens, e sim a magnitude, ok? Eu teria uma outra imagem, né, uma outra estrutura aqui, que eu posso calcular o ângulo, né? Pega cada pixel, pega esse e esse, joga naquela TAM2, por exemplo, e aí coloca o ângulo aqui. Pega esse, o próximo, né, e esse, joga na TAM2 e coloca o resultado aqui. No final, eu ficaria com uma estrutura de magnitude do gradiente e uma outra estrutura com o ângulo. Então, pronto, aí eu tenho alguma coisa que possa ser interessante, né, em algum caso. Ok? Então, isso é detecção de arestas. O que a gente utilizou é esse, depois a gente vai ver por que isso aqui é o gradiente do gaussiano, né? Ver que ele é diferente desse. Mas esse aqui, ó, veja, é diferença também, né? É o depois menos o anterior, né? E esse aqui também, ele pega a diferença desse e menos esse, né? A diferença desse menos esse, ok?
Veja que eles são sempre um complementar, um 90 graus em relação ao outro, né? Esse aqui também é 90 graus em relação a esse aqui. Assim como esse aqui era lá atrás, que a gente já tinha visto. Então, isso aqui é o chamado gradiente de Roberts, esse é Prewitt e esse é Sobel. Tá? São outras 3 máscaras aí que a gente tem para implementar o gradiente, né? Ok? Legal. Vamos começar a ver o filtro gaussiano. Bom, o filtro média você já conhece, aquele lá que é um nono em toda a posição, né? Se eu pegar o filtro gaussiano, o que é o filtro gaussiano? É o filtro representado pela máscara daquela função gaussiana que vocês já viram lá na estatística, né? E elevado a A, né? Sobre aí tem uma funçãozinha lá para ela que a gente vai ver na sequência, ok? Então, se eu pegar esse filtro que tem essa cara aqui, né, e achatar ele, o que vai acontecer? Vai aumentar o diâmetro dele, né? Vai aumentar o que a gente chama de sigma. Aumentando o sigma, se eu achatar ele no infinito, isso aqui vai se aproximar de um filtro média. Então, por isso que o gaussiano ele é muito importante. Então, vamos estudar ele um pouquinho. O que significa o filtro gaussiano? Significa que para construir os valores dessa máscara aqui, por exemplo, eu vou utilizar valores dados pela função gaussiana, que tem mais ou menos, aqui está uma gaussiana um pouquinho deturpada, né? Mas a gaussiana é como se fosse um chapéu aí, né? Então, um chapéu sem a parte de cima nesse formato aqui, como se fosse um morro, né? Ok? Em 2D. Ponto. Em 1D, né? Ele é dado por essa função aqui. Se eu tiver em 2D, é só colocar um x, parênteses aqui, né? X mais y ao quadrado. Ok? Essa é a única coisa que vai mudar do 1D para 2D. E aqui eu ficaria com x, y, ao invés de g de x só. Mas vamos pensar em 1D, que a gente consegue entender isso melhor. A curva desse cara aqui é a plotagem, né, dessa função aqui vai me dar exatamente aquela função gaussiana lá, que começa em 0, né, tem 1 lá no 0 aqui no menos infinito, aí quando chega próximo de 0, x igual a 0, ela tem 1, depois ela desce para 0 mais à frente. O tamanho de sigma é que vai determinar o quanto ela sobe ou não. Tá? O valor máximo que ela consegue chegar é 1. E ela só chega a 1 quando sigma igual a 0. Aqui nessa função, se eu fizer sigma igual a 0 aqui, eu vou ter uma inconsistência. Ó. Vou ter 0 vezes isso dá 0, vou ter 1 dividido por 0. Então, não dá para chegar a 0, né? Na verdade, quando ela chega muito próximo de 0, isso aqui vai chegar a 1. Ok? Então, ela não chega a 0, mas chega muito próximo de 0, então ela nunca vai chegar a 1. Ok? Não pode, né? Por conta de sigma estar lá de baixo aqui dessa divisão, ele não pode chegar a 0. Ok? Bom, se eu pegar essa função aqui e derivar ela, calcular a derivada dela, eu vou encontrar essa função de baixo. Tá? Repara, se eu tivesse em 2D, já dá pra, eu tenho isso para x, né? E eu teria um outro desse aqui, teria um somatório aqui, um mais, para y. Ok? E seria y em cima aqui, né? Y dividido por isso aqui. Ok? Que são exatamente aquelas máscaras que a gente viu lá atrás. Né? Ali, no caso, máscara com valores igual a 3. Então, determinar um filtro gaussiano é pegar essas... Sim, aí calculando mais uma vez a derivada disso vai dar isso aqui. Ok? Isso aqui é a derivada segunda. Então, isso aqui é o gaussiano, né? Que é a derivada zero, que a gente diria assim. A derivada 1, ele é o gradiente do gaussiano. Opa, eu falei em gradiente ali atrás. Então, o gradiente do gaussiano. Opa, o que eu estou fazendo? Eu estou suavizando, porque o gaussiano ele é um filtro tipo média, né? E estou também calculando o gradiente ao mesmo tempo. Ok? Essa é a vantagem de não precisar primeiro suavizar, passar o filtro médio e depois passar um filtro gaussiano. Poderia fazer isso também, né?
Mas quando eu jogo o gradiente do gaussiano direto, eu vou estar fazendo as duas coisas com um único filtro. Facilita o número de operações. E o resultado também é melhor, ok? E isso aqui é o derivada segunda do gaussiano, que a gente chama de Laplaciano do gaussiano, desculpe. Então, esse aqui é o Laplaciano do gaussiano. O Laplaciano do gaussiano só tem uma equação, né? Ok? É esse aqui derivado também. Dá para a gente ver a cara desses três filtros, se você pegar as funções e sair verificando a tangente em cada posição, né? Começa lá à esquerda até você terminar à direita, você consegue ver a cara de cada um desses três filtros. Eu vou passar para vocês. Então, esse aqui é o gaussiano, né? Altura, a posição, aliás, se eu pegar 2/3, aqui vai estar em 2/3 mais ou menos, né? E pegar a distância do centro, do zero, né, até esse ponto aqui na função, isso aqui é o desvio padrão. Então, veja, quando eu aumento o desvio padrão, se eu levar isso aqui mais para a direita, aumentar o tamanho, o pico da minha função vai diminuir, vai abaixar. Né? Quando eu levar isso aqui lá no infinito, se eu levar o sigma para infinito, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar achatando, jogando a minha função lá embaixo. Ela vai ter um valor bem pequenininho em todas as posições. Tá? A integral disso aqui é 1. Lá no filtro média também era 1, se vocês se lembram. Legal, então o gaussiano no infinito, com sigma no infinito, ele se transforma no filtro médio. E o filtro médio serve para quê? Serve para suavizar. O gaussiano, então, também suaviza. Mas ele suaviza dando mais peso para o pixel central, que é o pixel que está aqui. Né? Veja, eu tenho um valor maior para o pixel central e dou um valor um pouquinho menor para os pixels que estão ao redor. Então, para calcular uma máscara a partir daqui, eu simplesmente, por exemplo, a máscara com 5 posições, como eu estou em 1D aqui, eu vou calcular num vetor, né, de 5 posições. A primeira posição podia começar daqui, qual é o valor aqui? O valor da função aqui. Vai dar 0, sei lá, se aqui é 0,8 mais ou menos, né, por esse sigma aqui vai dar um 0,02 por aí, vai dar um valor bem baixinho, né. Depois eu colocaria o valor aqui, eu tenho segundo pixel, depois colocaria o valor daqui, terceiro pixel, valor aqui o quarto, o quinto, e o quinto aqui, aliás, né, finalmente. Ou então, ó, eu teria essa função mostrada em 5 posições. 0, alguma coisa, todos os valores estão abaixo de 1. Se eu somar todos eles, vai dar 1. Ok? Somar esses valores, daria 1. Né? De fato, se eu pegar esses valores e multiplicar para alguém de uma imagem, né, esse vezes o valor da imagem, esse vezes o valor mais esse, eu vou ter no final uma ponderação, né, dessa imagem anterior. Ok? Uma ponderação de 5 pontos nela. Ok? Em 2D é só você pensar que isso aqui é um morrinho, então, e aí a sua máscara, por exemplo, teria 5 por 5, né? Teria 25 pixels. Legal, então posso fazer isso para o gaussiano, posso fazer isso para o gradiente do gaussiano, posso fazer isso para o laplaciano do gaussiano. Eu ficaria com 3 máscaras aí, com características diferentes. A máscara do gaussiano, então, ela serviria para suavizar. A máscara do gradiente do gaussiano serviria para detecção de arestas. E o laplaciano do gaussiano, ele detecta texturas. Ok? A gente vai ver isso mais à frente. Então, aqui está a cara, né, do gaussiano. Aqui está o gradiente do gaussiano. Está em 1D, né, só para vocês entenderem. Isso aqui seria exatamente se eu tiver em 2D, isso aqui seria o valor máximo lá no central, né? Se eu tiver com 3 por 3 na posição anterior, veja, eu vou ter, a cara dela vai ser menos acentuada, né? Vai passar assim, e lá do outro lado, eu teria também a mesma coisa, né? Com esses mesmos valores. Se vocês se lembram daquela máscara lá atrás, ela era mais ou menos assim, né? Ok? E esse daqui é o laplaciano do gaussiano. O laplaciano do gaussiano, ele começa em 0,
aí ele sobe, né, tem um valor acima de zero aqui num círculo, né, ao redor do centro, tá? E lá no centro ele tem um valor negativo, ok? Então, o que se faz normalmente é dar um tombo nesse chapéu. Uma vez que a gente trabalha sempre em módulo, eu posso trabalhar com esse chapéu aqui. Isso aqui é como se fosse, ele é também chamado de chapéu mexicano, né? Justamente porque ele tem essa cara aqui de ter um morrinho no centro, né? Então, se eu inverter isso aqui, fica um chapéu mexicano. E aí, então, ele é zero nas bordas, ele vai ter um valor baixo, né? E no caso, invertendo ele, e vai ter um valor alto lá no centro. Então, na hora de fazer a máscara dele, a gente leva isso em consideração. Tá? Então, a máscara do gaussiano é essa aqui, ó. Pode ver que ele tem 1/16, né? Multiplicado por cada. Então, é 1/16 aqui, 1/4, 1/16, 1/16, 1/16 dividido por 4, que dá meio, né? Vezes 4, que dá. É isso? Não, dá. Eita, tá errado esse somatório aqui, não, tá certo. 1/16, 1/8, 1/16, 1/8. Se eu somar isso tudo, vai dar 1 no final. Ok? De fato, né? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, com 4, 16. Então, o somatório de todos os elementos da máscara dá 1. Tá? Ou seja, ela é normalizada. Significa que se eu pegar isso aqui vezes o valor daquele, que é 1/16, vezes isso, mais isso, no final eu vou ter respeitado o valor entre 0 e 255 na saída. Ok? Então, isso aqui é o gaussiano. Qual é o efeito dela? É suavizar. Agora, veja que ela dá um valor mais alto para o pixel central. Ela dá um peso mais alto, né? Depois, um peso um pouquinho menor ainda o peso. Ok? Esse aqui é o gradiente do gaussiano, então a gente já tinha, lembra que a gente já tinha visto essa máscara, né? Lá no início, foi a primeira que a gente viu. Ele é o gradiente do gaussiano, ok? Na direção x, e gradiente do gaussiano na direção y. E esse aqui é o laplaciano do gaussiano. Lembra que eu falei, ele é zero nas bordas, depois é menos 1, e depois ele é um valor alto, ok? Legal, aqui uma imagem muito utilizada em processamento de imagem da Lena, que a gente chama, né? Imagem da Lena, acho que milhões e milhões de trabalhos citam essa imagem aí. Aqui um gaussiano aplicado nela, então houve uma suavização, né? Ok? Aqui o gradiente do gaussiano, para vocês verem o efeito. Então, de novo, aqui foi aplicado uma máscara, outra máscara, e calculado a magnitude disso. Então, isso aqui é o resultado, é a magnitude, né? Pode ver que tem arestas em todas as direções, né, detectadas, ok? E tem realmente, houve um realce aqui, né, das bordas, nas regiões onde a gente realmente tem bordas aqui, né? Vê que no centro, aqui não tem borda nenhuma, ele está em preto, né? Então, as regiões claras são as regiões de borda, tá? Claro, para mim pegar exatamente a região de borda, eu teria que fazer um afinamento agora disso aqui, né? Aí existem algoritmos, como o algoritmo de Kenny, por exemplo, né, que ele faz isso. Ele afina e realmente você fica com uma aresta aqui da espessura de um pixel, né? Ok? Aqui você tem muito mais que um pixel, né? Tá? Bom, esse é o gradiente gaussiano, né? E aqui o laplaciano. Veja, aqui o laplaciano ainda está equalizado, para vocês poderem enxergar, mas na verdade os valores do laplaciano, por ele ser diferença da diferença, eles são valores bem baixinhos, ok? Mas são úteis. São úteis para quê? Para detecção de regiões de textura. A gente pode ver que a gente tinha alguns objetos aqui que não aparecem nessa imagem, porque provavelmente, aqui, ó, esses elementos, não tinha textura suficiente, mas aqui no cabelo dela, por exemplo, né, vê que a gente tem bastante, o cabelo tem bastante textura. O que é textura? A diferença entre centro e periferia. Se vocês se lembram do laplaciano do gaussiano, realmente ele tem um valor alto no centro, né? Um valor negativo saindo do centro. Então, eu estou pegando o centro e subtraindo, estou pegando o centro subtraindo da periferia, né?
do redor, e depois vira zero, né? Depois de um certo limite, eu jogo todo mundo para zero. Ou seja, então, o que eu estou pegando aí? Coisas que se destacam, né? Num ponto. Isso é textura, ok? Isso representa a textura de uma imagem. Então, o Laplaciano Gaussiano ele serve para detecção de textura, ok? Na aula de hoje é isso. Eu vou interromper a gravação.